Bom, pessoal, vou fazer a correção aí do exercício número 8 da lista 3. A ideia desse exercício, gente, é fazer um cálculo de uma potenciação, né? O que seria uma potenciação? Basicamente, o usuário vai entrar com o valor de uma base e logo em seguida informar também o valor de um expoente. E o software vai ter que fazer esse cálculo, né? Eu até coloquei um exemplo aqui da potenciação de 2 elevado a 4. Seria a mesma coisa do que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Se multiplicar todo mundo aqui, vou resultar em 16, né? Então a ideia aqui é que vocês desenvolvam... Perdoe-me o cachorro do vizinho, tá? O cachorro do vizinho é complicado, mas vamos focar aqui na aula. A ideia aqui, pessoal, é o usuário entrar basicamente com duas variáveis, né? Uma variável seria o valor da base e a outra variável seria o valor do expoente. E o software fazer o cálculo da potência, tá? Tem uma observação que eu coloquei aqui: não utilize a função POU. Dentro da biblioteca Math do C++, tem uma library específica, ou seja, uma biblioteca específica do C++, que é a biblioteca POU. Essa biblioteca, ela tem uma função... a biblioteca Math, ela tem uma função chamada POU. E essa função chamada POU, você coloca o valor da base, o valor do expoente, ele já calcula para você automaticamente o valor da potência, né? Faz a potenciação para você ali, tá? De forma automática. Tá? Só que neste exercício eu não quero que vocês desenvolvam, né, esse cálculo utilizando esse mecanismo automático, ou seja, utilizando esse recurso de programação. Eu quero que vocês façam algo um pouco mais manual, quero que vocês façam utilizando o caminho das pedras, né? Quero que vocês utilizem o conceito de laço de repetição para resolver esse exercício. Não quero que vocês peguem uma função pronta, só fala a base do expoente e já calcula. Não, eu quero que vocês utilizem um mecanismo com o laço de repetição e o laço de repetição faça esse cálculo da potenciação para vocês, tá? Então vamos lá, pessoal. Se eu colocar 2 elevado a 4, 2 elevado a 4 é a mesma coisa do que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então a ideia aqui, gente, é utilizar um laço de repetição que eu já sei quantas vezes eu vou repetir essa multiplicação. Concorda comigo? Bom, se eu tenho um número 2 elevado à quarta, né? Ou seja, 2 elevado à potência 4, se eu sei que é 2 elevado a 4, ou seja, 2 elevado à quarta, eu sei que eu vou multiplicar o 2 4 vezes. Então, eu sei que eu tenho que fazer uma multiplicação 4 vezes. Então, baseado nessa condição, ou seja, baseado nessa estrutura matemática aí, já dá para nós entendermos que o melhor laço de repetição neste exercício é o laço de repetição for, que é o laço de repetição para, né? Por que o laço de repetição for, professor? Porque o laço de repetição for, ele é aquele laço que você, como programador, já define quantas vezes uma operação vai ser repetida num processo, né? Ou seja, você já define quantas vezes aquela instrução vai ser repetida. Então, se o usuário digitou 2 elevado a 4, então ele vai repetir 4 vezes. Ou seja, você vai forçar o seu for a executar uma multiplicação, vai forçar o seu for, né, a executar uma linha de comando, né, de tal maneira que ele multiplique 4 vezes, né? Aqui na resolução do exercício, gente, né, eu tenho aqui o código pronto já. Eu criei aqui algumas variáveis, tá? Quais são as variáveis? Primeira variável chamada base, segunda variável chamada expoente, tá? Então o usuário vai informar para mim qual é o valor da base e qual é o valor do expoente. Por que eu estou trabalhando com variáveis do tipo inteira aqui? Porque o cálculo que eu quero fazer aqui de potenciação, eu estou levando em consideração aqui que eu quero trabalhar só com o número inteiro, tá? Então vamos fazer um cálculo aqui baseado em número inteiro, tá bom? Então o usuário vai entrar com o número da base, vai entrar com o número do expoente. Então eu coloquei um printf e um scanf para ele entrar com esses valores. Agora é o seguinte, se o usuário digitar, por exemplo, base 2 elevado a 4, o meu for tem que repetir quantas vezes essa multiplicação aqui? 4 vezes. Então o meu for tem que estar limitado no expoente. Então, se eu vou dar uma olhadinha aqui, gente, ó, o meu for i começa com 0 e o i vai até o expoente. Ou seja, o meu cálculo aí,
ele vai repetir quantas vezes? Ou seja, a minha potenciação, ou seja, a minha multiplicação aí vai ser repetida quantas vezes? Ou seja, essa linha de comando vai ser repetida quantas vezes? Baseado no valor que o usuário digitou. Se o usuário digitou 4, vai repetir 4 vezes esse cálculo, né? E como que funciona, professor, esse cálculo aí? O cálculo, pessoal, é fazer... primeiro cálculo, 2 vezes 2. 4. Armazena essa informação numa variável. Pega o resultado, multiplica por 2. Certo? Vai virar 8. Pega o resultado, multiplica por 2. Vai virar 16. Então a ideia é você multiplicar, salvar, multiplicar, salvar, multiplicar, salvar. Então olha só que interessante que eu fiz aqui, ó. Eu criei uma variável chamada base, né? Uma variável chamada potenciação e inicializei ela com 1. Então olha só que interessante que vai ocorrer aqui, ó. Eu peguei potenciação, começa com 1. Vamos lá. I igual a 0. Vamos imaginar que eu coloquei 2 na base e 4 no expoente. E começa com 0. 0 é menor que o expoente, que é 4? É, então eu vou fazer, ó, potenciação é igual. Potenciação não vale 1? 1 que multiplica a base. Certo ou não? Então a base aqui que eu coloquei é 2. Certo? Então vai ser o resultado aqui é 2. Armazena em potenciação. Giro o I. Incremento o I. Então o I passa a valer 2. 2 é menor que expoente? É. Potenciação está valendo 2. 2 que multiplica a base. A base é 2 vezes 2 dá 4. Potenciação passa a valer 4. Ou seja, estou multiplicando e armazenando. Multiplicando e armazenando. Incrementa no I. O I agora passa a valer... perdão, pessoal. O I está valendo 0, passa a valer 1. Nesse caso agora passa a valer 2. 2 é menor que expoente? É. Então potenciação está valendo 4... passa, tá valendo 4, né? Nesse caso aqui, 4, que multiplica a base que vale 2, passa a valer 8. Potenciação recebe 8, né? O I incrementa, passa a valer 2. E assim por diante. Ou seja, potenciação recebe o cálculo da base multiplicado pela multiplicação resultado anterior. Ou seja, essa variável potenciação nada mais é do que esse mecanismo que eu criei aqui com o for, nada mais é do que multiplica, guarda, multiplica, guarda, multiplica, guarda. Ou seja, é essa estrutura que eu estou fazendo aqui, ó. Começo com 2, multiplico por 2, 4, guardo, giro o I, ou seja, incremento o I, vou para o próximo passo do for. Se aqui está valendo 4, multiplico pelo próximo 2, então passa a valer 8. Incremento 1 no I, vou para a próxima rotina do for. Está valendo 8, multiplico por 2, vale 16. Até que o I obtenha um valor que ele saia fora aqui desse laço de repetição. E, obviamente, ele vai sair desse laço de repetição, né? E quando ele sair desse laço de repetição, o valor da potenciação aqui vai ter um valor correspondente ao resultado final, né? Então, a ideia aqui, gente, é sempre... multiplicar, armazenar, multiplicar, armazenar, multiplicar, armazenar. Quantas vezes eu vou multiplicar e armazenar? Baseado no número do expoente. Então, se eu coloquei o expoente igual a 4, ele vai fazer essa multiplicação, armazena, multiplica, 4 vezes, porque o expoente é 4. E essa multiplicação é por que base? Base 2, né? Ou seja, é pegar a base e ficar multiplicando, né? Ou seja, pegar a base e ficar fazendo multiplicação. Quantas vezes? Baseado no expoente. E o resultado final eu mostrei aqui, né? Obviamente, fora do for, porque o resultado final nada mais é do que o acúmulo, né? O acúmulo dessa multiplicação aqui, ou seja, esse processo aqui de multiplicar, acumular, vai resultar, né, no valor da sua potenciação aí. E aqui eu mostro ela no final. Tá ok, pessoal? E detalhe importante, por que eu inicializei potenciação igual a 1 aqui, gente? Se eu inicializar potenciação igual a 0 aqui, o resultado sempre vai dar 0, concorda comigo? Vamos imaginar que eu inicializei aqui potenciação igual a 0. 0 vezes 2 dá 0, potenciação recebe 0. E incrementa, próximo ciclo do for, potenciação vale 0. 0 vezes base dá 0, ou seja, vai ficar sempre em 0. Eu coloquei justamente 1 para evitar, né, que o resultado fique sempre 0.
Tá ok? Vamos fazer um teste aqui para vocês verem, né? Vou colocar o valor da base 2 e o valor do expoente 4. Resultado 16. Tá ok? Bom, se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem entrar em contato. Tá ok? Vamos para a correção do próximo exercício, que é o vídeo seguinte. Tá ok?